Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez juntos, vamos estar cultuando, adorando nosso Deus e vamos iniciar declarando que Jesus, Ele é tudo para mim. Não há outro como Jesus que cura, liberta e salva. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Ele é o soberano Senhor, Ele é Deus de todas as coisas. Vamos declarar Alfa e o Ômega, princípio e fim, tudo para mim. Ele é tudo para cada um de nós. Amém.
que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, é um Deus de promessas, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é luz na escuridão, Ele é o caminho. Esse louvor diz que Ele é o caminho no deserto. E nós sabemos que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que nós precisamos de Jesus para chegar aos céus, para ir ao Pai. Que nós possamos declarar que o nosso Deus é a luz na escuridão, Ele é o caminho. Vamos declarar?
podermos cultuar a Ti, por podermos, Senhor, Te adorar. Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, por nossas vidas, Pai, que o Senhor tem conservado, que o Senhor tem sustentado. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão, Senhor, que está neste momento, Senhor Deus, também na Tua presença, Pai, para Te adorar. Te pedimos, Senhor Deus, que neste momento abençoe as nossas mentes e os nossos corações, para que a Tua palavra, Senhor Deus, venha direto a cada um de nós e que ela venha falar poderosamente, Senhor, e que jamais venha ser esquecida, que possa ficar gravada, Senhor, e que possa, Senhor Deus, servir, Senhor, de ânimo, que possa servir, Senhor Deus, de fé, que possa servir, Senhor, de conforto a cada um de nós. Te pedimos, Senhor Deus, que abençoe os líderes, Senhor, da nossa igreja, que abençoe os irmãos, Senhor, da nossa igreja, que abençoe, Senhor Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, que abençoe, Senhor Deus, a nossa cidade, Senhor Deus, as cidades vizinhas, Pai, abençoe o nosso país, abençoe este mundo, Pai. Senhor, nós cremos em Ti e nós esperamos em Ti. Senhor, confiados no Teu nome, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que tudo isso venha passar logo, para que possamos estar juntos, Senhor, e louvar-nos, Senhor Deus, lá na Tua casa, no Teu templo, Pai. É a oração que Te fazemos, Pai, neste momento. Te pedindo, Senhor Deus, que mais uma vez venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com você mais uma vez na sua casa, não é, meu amigo? Podemos compartilhar de momentos tão maravilhosos vindo da parte de Deus para nós. O que é interessante é nós sabermos que mesmo em meio às tempestades que vêm sobre nós nessa vida, nós estamos sendo cuidados pelo Senhor diariamente, estamos sendo fortalecidos no poder da Sua palavra, recebendo claramente as diretrizes vindas deles para a nossa vida. Algo que nós não podemos reclamar nesse tempo é que nós não estamos sendo orientados pelo Senhor. Eu creio, querido, que mesmo com os templos fechados, muitas e muitas igrejas estão empenhadas em chegar ao lar das pessoas, em compartilhar algo da palavra de Deus, algo que seja esclarecedor para nesse momento de tanta confusão, nós sejamos confortados, principalmente que nós sejamos instruídos, que nós sejamos direcionados ao caminho que nós devemos seguir. Nesse domingo, dia 26 de abril, já cantamos, adoramos ao Senhor junto do Ministério de Louvor. E nesse momento Deus tem um recado direto ao seu coração, direto à sua família, que eu tenho certeza, meu querido, minha querida, que nós vamos sair desse momento diferente da forma que nós chegamos, diferente da forma que nós entramos, porque Deus é conosco e Ele está investindo num povo mais forte, mais seguro, diante da sua palavra, diante do seu poder. Estamos com a Bíblia em mãos e nesse momento nós queremos convidar a você a continuar nossa série de estudos proposta para esse mês de abril, falando sobre Jesus Cristo de Nazaré no Evangelho de Marcos. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e eu quero estar vendo com você, conversando com você e com a sua família sobre o tema Jesus é o Senhor até das enfermidades. Vou repetir, Jesus é o Senhor até das enfermidades. Nós estudamos sobre Jesus sendo o Senhor das tempestades, nós estudamos na quarta-feira sobre Jesus sendo o Senhor das potestades e hoje nós vamos estar vendo Jesus como sendo o Senhor até das enfermidades. Por que isso, pastora? Porque nós estamos nesse momento estudando sistematicamente sobre esse assunto. Queridos, porque é necessário que eu e você saibamos quem é Jesus,
o único Senhor. E Ele é Senhor de todas as situações que nos afligem, que chegam até nós no nosso viver diário. Essa é a proposta. E hoje, então, vamos estar vendo Jesus, o Senhor até das enfermidades, num momento muito atual, muito propício, onde tantas pessoas espalhadas pelo mundo, incluindo nós, estamos preocupados com a nossa saúde. E não pode haver dúvida em nós que até nessas situações, Jesus, Ele é o Senhor. Marcos capítulo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos estar lendo o versículo 21 de Marcos 5. Depois nós vamos estar pulando para o versículo 24, parte B, até o 34. Por que a pastora fez isso? Está cortando algum texto bíblico? Não, irmãos. É porque nesse trecho há dois assuntos importantes. Para nós estudarmos todos eles num dia só, vai ficar muito puxado. Então eu desmembrei esse texto. Nós vamos estar estudando uma situação hoje e na próxima quarta-feira, dia 29, nós vamos estar estudando a outra situação que está dentro desse mesmo contexto. Então não fique preocupado, nós vamos estudar todo esse texto de Marcos 5 a partir do versículo 21, ok? Porém hoje 21 e depois nós vamos estar pulando para o 24. Vamos ler a palavra de Deus? Marcos capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Versículo 24, parte B. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, só piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Versículo 34, aleluia. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fique livre do teu sofrimento. Bendito seja o Senhor. Pai, que palavra rica. E nós sabemos que ela é lida, compreendida e praticada por cada um de nós nos livrará também do sofrimento, como esta mulher foi livre naquele momento. Te adoramos, Jesus, porque o Senhor é Senhor até das enfermidades. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos lido textos, compreendido textos maravilhosos que nos falam sobre a autoridade de Jesus sobre toda a situação. Jesus curava e Jesus cura durante o seu principal ministério entre os homens. O seu principal ministério, queridos, não é nem a cura física, mas o principal objetivo de Jesus sempre foi curar o homem espiritualmente, libertá-lo da sua enfermidade espiritual, que é a perdição. O ministério de Jesus, então, é trazer pessoas até a salvação,
nem que por isso essa pessoa tenha que, humanamente falar, passar por enfermidades como todos nós assim enfrentamos. Jesus continua curando, isso é fato. Nós vimos na semana passada, ou melhor, na quarta-feira, realmente semana passada, né? Os dias estão passando acelerados. Que Jesus, ele para salvar a vida de um homem que estava totalmente sem esperança, ele vai a uma localidade chamada Gadara por amor a uma vida. Chega lá, ele liberta essa pessoa do seu mal, da legião de demônios que o comprimia, era uma enfermidade espiritual terrível. Jesus é expulso daquele lugar chamado Gadara, da região dos Gesarenos, e ele retorna então a Cafarnaum. Se lá em Gadara apenas uma pessoa lhe esperava, quando ele retorna a Cafarnaum, há uma grande multidão esperando pelo Senhor Jesus. Mas o que eu quero ver com vocês nesse momento, se em um lugar uma pessoa recebe Jesus, se em outro lugar uma multidão o espera, eu quero pensar com você nessa multidão. Um termo que a gente está usando muito nesse momento e que está aqui relatado no texto bíblico é aglomeração. Quero pensar com vocês então um pouquinho sobre isso. A multidão ela é composta de muitas pessoas, muitas pessoas diferentes, com várias intenções, nem todas têm o mesmo propósito. Grave isso. Uma multidão, muitas pessoas diferentes, uma aglomeração de pessoas juntas, porém, nem todo mundo está ali com o mesmo propósito. O que eu e você podemos então aprender com esse relato bíblico falando sobre a multidão? É o que nós vamos ver agora. Em primeiro lugar, estava ali uma multidão de curiosos. Estava ali naquele lugar uma multidão de curiosos aguardando o Senhor Jesus. Versículo 21 diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. E o versículo 24 completa: uma grande multidão o seguia e o comprimia, o apertava. Visto, querido? Grande aglomeração de pessoas estavam aguardando Jesus, a sua chegada até aquela localidade. Por que isso? Porque a fama de Jesus já havia se espalhado. As pessoas já sabiam grandes feitos que ele tinha feito, como curar um paralítico, são os textos que antecedem, né? Ele curou a sogra de Pedro, ele curou um leproso, né, que era uma pessoa totalmente condenada. Ele também libertou várias pessoas, além do endemoniado de Gadara, já antes da sua chegada de volta a Cafarnaum. Queridos, o que a multidão que estava ali curiosa, aguardando Jesus, ainda não entendia, é que a cura que Jesus liberava ia além da cura física, além da cura emocional, mas também era a cura espiritual. Essa multidão de pessoas estava ali, muito deles, sem compreender que Jesus estava ali anunciando a salvação, porque ele era o Messias. Fato é, muitos se aproximavam por curiosidade, muitos se aproximavam do mestre no meio da multidão, interessados na bênção, naquilo que Jesus podia lhe dar físico e materialmente. E muitos se esqueciam que a sua cura ia muito além. Ia também na área emocional, porque tinha pessoas ali destruídas, sem esperança emocionalmente, e também, principalmente, a cura, a libertação espiritual que aquele homem de Gadara havia experimentado. Grande parte da multidão que estava ali, dentro daquela aglomeração, por curiosidade, queria ver o que Jesus podia fazer. Mas realmente o coração estava muito
muito longe da verdade que liberta. Estavam ali para ver, estavam ali curiosos, mas não estavam prontos para receber a presença de Jesus em suas próprias vidas. No nosso cantor cristão, né, que nós gostamos muito de cantar no meio batista, há o hino de número 237. E esse hino, ele começa uma sua primeira estrofe, né, sua primeira frase, ele diz assim: tão perto do reino, mas sem salvação. Naquela multidão ali, haviam pessoas com o reino sendo exposto a eles a olho nu, que era Jesus Cristo de Nazaré. Mas ainda assim, com o coração tão longe dessa preciosa verdade. Estavam ao redor de Jesus, aglomerados, o apertavam, o comprimiam, mas Jesus não queria isso. Jesus queria estar dentro do coração de cada uma daquelas pessoas que estavam naquela multidão. Muitos perto, mas como diz o livro de Jó, capítulo 42, ouvindo e vendo, conhecendo as maravilhas do Senhor, porém não tinham uma experiência real com Jesus Cristo. Que situação difícil das multidões, que situação difícil das massas, que situação difícil das aglomerações. Muitas das vezes, queridos, estamos no meio da aglomeração, no meio dos grandes cultos públicos, no meio dos movimentos gospel, ouvindo a palavra de Deus, porém, sendo apenas ouvintes e não praticantes, estando apenas ali por curiosidade, mas com o coração tão longe de Jesus. E esse momento que nós estamos vivendo, de ouvir a palavra de Deus dentro da nossa casa, precisa nos fazer refletir, queridos, que o que importa é a presença de Jesus ao nosso redor. Estar em comunhão é maravilhoso, todos nós estamos sentindo falta, mas que essa experiência que nós estamos tendo nos faça buscar a Jesus com toda a intensidade, para que possamos viver a comunhão com toda a verdade de pessoas salvas e libertas por Jesus Cristo de Nazaré. Uma pergunta: hoje ainda é assim? Hoje ainda é assim? Há uma aglomeração, há pessoas juntas, há pessoas que estão ali reunidas, porém com um propósito tão diferente dos seus corações, uns servindo a Jesus com toda alegria e outros apenas intencionados a ir lá e receber a bênção e ir embora, talvez dê uma oferta, porque recebeu uma cura, tão longe da verdade que Jesus Cristo ele deseja para cada um de nós. Outra pergunta para reflexão: você é assim? Faz parte da multidão de curiosos? Ou é uma pessoa que está buscando a Jesus Cristo com toda a intensidade, como nós vamos ver agora no tópico 2, que diz o seguinte: estava ali uma mulher no meio da multidão, porém só ela e Jesus. Vou repetir. Estava ali uma mulher no meio da multidão, porém só ela e Jesus. Versículo de número 26, Marcos 5, 26. Vamos ler comigo, por favor? 25, perdão. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Estava ali uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Como assim, pastora? Uma mulher no meio da multidão, mas que para ela só tinha ali ela e Jesus. Era o que importava. Para aquilo que ela precisava, queridos, que era a cura da sua enfermidade, não importava a multidão, porque na verdade a multidão não podia fazer nada por ela. A aglomeração não podia fazer nada por ela. Quem podia fazer algo por ela era o Senhor até das enfermidades, Jesus Cristo de Nazaré. E ela entendeu isso muito intensamente, que ela precisava da presença dela
e ela precisava da presença de Jesus Cristo. Não importava a multidão. Fatos curiosos na vida dessa mulher que eu preciso ressaltar com você para que nós possamos entender. Primeiro, ela nem poderia estar ali. Ela de jeito nenhum poderia estar no meio da multidão. A mulher, quando sofria da sua hemorragia regular, ela era considerada pela lei como sendo uma pessoa imunda, imprópria para estar no meio de outras pessoas. Ou seja, ela tinha que estar dentro da sua casa, trancada, sem contato com ninguém, porque ela não poderia tocar em ninguém e ninguém poderia tocar nela. Ou seja, uma mulher no seu fluxo regular mensal. E essa mulher, a Bíblia relata que ela já estava 12 anos sofrendo de uma grande hemorragia. Muito menos ela poderia estar em público, né, queridos? Ela não poderia estar ali no meio da multidão, porque ela estava doente. Ela não poderia estar ali porque ela estava fraca. Estava fraca de tanta anemia. Lembra? Ali aglomeração de pessoas que estavam empurrando e comprimindo Jesus. Imagina ela, dentro da sua fraqueza, da sua anemia profunda, ela não poderia estar ali. Ela teria que estar na sua casa em repouso, mas ela vai. O versículo 26 ainda conta-nos mais um detalhe, que além de fraca, doente, anêmica, considerada imunda, imprópria para estar no meio das pessoas, ela ainda estava agora pobre, muito pobre. Por quê, pastora? Ela perdeu todos os seus bens, gastando com tratamento médico. Versículo 26 completa o nosso pensamento. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Gastou tudo o que tinha, buscando a solução para a sua enfermidade. O que pôde essa mulher fazer de tratamento que o dinheiro pudesse pagar, ela sim o fez. Porém, sem sucesso. O texto diz que ela só piorava. Quantos e quantos, né, queridos, confiamos no recurso da medicina e precisamos confiar mesmo, porque a medicina foi deixada nessa terra por Deus. E ela fez a parte dela, procurou recursos humanos para que ela pudesse ficar curada. Porém, foi impossível naquele momento para aquela mulher. Se foi impossível o tratamento médico humano, para ela não foi impossível uma situação que foi um divisor na vida dela, um divisor de águas na vida dessa mulher. Ela teve atitude, mesmo sabendo que ela não poderia estar na multidão, mesmo sabendo da sua situação de fragilidade. Ela toma uma atitude em relação à sua cura e pensa: vou tentar mais uma vez. Ela ouviu dizer que Jesus, o Senhor das enfermidades, estava por ali. E nada dessa situação dela a impediu de ter uma atitude em relação a si mesma. Eu vou investir em mim e no meu processo de cura. Vou fazer talvez a minha última tentativa. Quem sabe, Jesus, seja a minha última chance e eu vou aproveitar, eu vou seguir, eu vou caminhar para que eu possa tentar mais uma vez. Olha só, queridos, tá? Às vezes a gente com tão pouco tempo perde a esperança. Essa mulher com 12 anos vivendo com essa enfermidade toma uma atitude em relação a si mesma. Vou buscar a minha chance naquele que é o Senhor das enfermidades. E ela vai. O texto bíblico fala que ela entra no meio da multidão, apesar da sua fraqueza, da sua fragilidade. E ela vê Jesus pelas costas, vê Jesus por trás. Ela não trocou uma palavra com Jesus, nem adiantava. Havia tantas pessoas falando no meio da multidão, conversando, gritando, mas ela estava focada, meta. Ela sabia até onde ela tinha que ir. E naquela multidão importava Jesus e importava ela se aproximar dele.
E diz a palavra de Deus que ela toca então no manto de Jesus. Ela toca na orla do seu manto. Olha que coisa linda. Tanta gente ao redor, tocando em Jesus, apertando Jesus, comprimia Jesus. Mas quando aquela mulher toca com um toque de fé, de certeza que ali estava o Senhor das enfermidades, ela foi imediatamente curada, como diz o versículo de número 29. Aleluia. Algo que com 12 anos não fora curado, com todas as tentativas. No caso dela, nesse versículo 9, imediatamente, em segundos, só pelo toque, ela foi curada. Por quê, pastora? Porque, queridos, nós às vezes nos esquecemos que Jesus, ele vê o coração. Jesus conhece a nossa mente. Jesus conhece o nosso coração e ele sabe das nossas intenções. Muitas pessoas da multidão tocando, mas não foram curadas. Por quê? Porque o toque daquela mulher foi diferente. Foi um toque de reconhecimento que Jesus era a sua única possibilidade, que Jesus era a única verdade que libertava, que Jesus era a única liberdade que curava, que não havia outra chance em outras situações. Ela, dentro de si, promoveu uma fé tão grande como Jesus sendo a única solução para a sua vida. Pastora, talvez você me pergunte, se eu tocar em Jesus, eu serei curado? Eu já afirmei no começo da nossa fala que Jesus curou e Jesus continua curando, porque Ele é o mesmo. Mas falando sobre essa mulher vai nos dar uma grande clareza. Como você tem tocado em Jesus? Como eu tenho tocado em Jesus? O Senhor conhece os nossos corações. Será que nós só queremos o abençoador, só queremos a bênção, mas não queremos o abençoador na nossa vida? Será que nós temos realmente nos prostrado diante de Jesus e dito para ele, Senhor, eu quero a minha cura física, porém se ela não vier, mesmo assim eu quero estar com o Senhor? Se eu for curado, viverei para Cristo. Se eu partir, serei 100% curado. Porque no céu, queridos, para onde nós estamos indo, não há enfermidade, não há dor. A cura que Jesus quer nos dar vai muito além da cura física, mas a certeza de uma eternidade 100% curado. Fato é, a multidão espremeu Jesus, comprimiu Jesus, mas muitos e muitos e muitos que estavam ali não foram curados por Jesus, porque Jesus lhe conhecia o seu coração. Quando aquela mulher toca em Jesus com um toque de fé, dele sai poder, dele sai virtude, em resposta à fé daquela mulher, e ela foi curada do seu mal. O que você entrega ao Senhor? É uma pergunta que eu quero te fazer. Um coração cheio de fé de que Ele é o Senhor da sua vida? Ou você e eu só temos querido a bênção? Desejado apenas a bênção, me dá o que eu preciso e eu estou indo embora, muito obrigada pelo seu feito, até a minha própria próxima necessidade, aí eu retorno ao Senhor. Essa não pode ser uma atitude nossa. Nós não podemos agir iguais os da multidão, iguais aos da aglomeração, que comprimia, mas estava com o coração longe. Precisamos ser como aquela mulher, que independente de onde nós estivermos, queridos, Jesus é o Senhor, seja o Senhor da nossa vida. Concluindo a minha fala, Jesus no versículo 30, ele faz uma pergunta: quem me tocou? A mulher toca, imediatamente sai poder e virtude e ela fica curada do seu mal. Uma pergunta que Jesus faz: quem me tocou? Será que Jesus não sabia a resposta? Queridos, é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele conhecia cada um que estava naquela multidão ali pelo nome. E ele faz essa pergunta: quem me tocou? O mais impressionante, irmãos, é que os discípulos de Jesus, os aprendizes de Jesus, que ainda não estavam compreendendo muito bem quem era Jesus, ridicularizam o Senhor. E a resposta que eles dão a Jesus é a seguinte:
Senhor, tanta gente, versículo de número 31, te aperta, tanta gente te comprime, e o Senhor quer saber realmente quem te tocou? São pessoas e pessoas que estão te tocando. Mas a pergunta de Jesus, queridos, ao contrário do que eles pensavam, ela tinha muito sentido, porque ele queria saber quem o tocou de forma diferente. Por que isso, pastor? Porque Jesus queria expor aquela mulher. Jesus queria expor. Se a multidão soubesse o que ela estava vivendo nessa fase hemorrágica, eles queriam expô-la para apedrejá-la, porque ela era uma pecadora, uma imunda que estava no meio da multidão. Jesus queria também expô-la, só que de uma forma diferente. Jesus queria transformar o exemplo de fé daquela mulher, de persistência, em um testemunho vivo para aquela multidão toda que estava ali. Ele queria transformar como um testemunho vivo para o louvor da sua glória, como ele fez com o demoniado de Gadara. O objetivo de Jesus, queridos, é nos transformar em testemunhas vivas do que Jesus tem feito por cada um de nós. Você pode tocar em Jesus, ouça bem, meu amado, meu amigo, meu irmão, dentro da sua casa. Ele está aí. Ele está aí junto com você. Você não está no aglomerado, você não está num culto público, mas através da bênção da tecnologia e sob a autoridade do Espírito Santo, eu estou entrando na tua casa para dizer que Jesus é o Senhor também das enfermidades, que Ele quer te curar do teu mal físico, curar do teu mal emocional, que muitas pessoas enfermas emocionalmente, depressivas por causa desse isolamento, agoniadas, gerando dentro de si síndrome de pânico. O Senhor quer te curar sendo a tua companhia constante. E mais ainda, o Senhor quer te curar espiritualmente, porque esse é o seu primeiro ministério nessa terra e o seu principal ministério, fazer com que as pessoas sejam salvas. Olha só o que eu vou repetir. Fazer com que as pessoas sejam salvas e libertas no momento da enfermidade. Nós estamos vivendo uma pandemia. Eu digo aos queridos que o meu coração está despedaçado ao ver pessoas conhecidas aqui do meu bairro, da minha cidade, como você em Tanguá, como pastores queridos, amigos queridos, sofrendo com essa Covid-19, orando pelo mundo. Às madrugadas eu tenho despertado, assim como a Igreja Batista do Bandeirantes, orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus nos livre dessa enfermidade. Mas que nesse momento dessa enfermidade aconteça conosco como aconteceu com aquela mulher. Nós possamos refletir e ir mais além e entender que Jesus, Ele é o Senhor das enfermidades para nos tornar pessoas salvas. Que esse momento de tribulação promova em mim e você a cura espiritual que nós tanto precisamos. Seja salvo dentro do seu lar. E depois seja testemunho vivo nas aglomerações. Que o Senhor te liberte dentro da sua casa, para que depois você seja testemunho vivo no culto público, dizendo: eu recebi a Jesus de Nazaré dentro da minha casa no dia 26 de abril, quando Jesus me curou da minha enfermidade espiritual. Em nome de Jesus, esse é o nosso objetivo. Pessoas salvas por Jesus, o Senhor até das enfermidades. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. E que hoje, Jesus, o Senhor das tempestades, das potestades e o Senhor da enfermidade, encontre o seu toque verdadeiro em seu coração, dizendo: Jesus, seja Senhor da minha vida. Entra na minha casa, na minha família, para nunca mais sair e me livre do meu mal. Vamos orar? Pai querido, como a tua palavra viva é eficaz, é confortante aos nossos corações. Te amamos pelo que o Senhor é. Pai, se o Senhor vier sobre nós e repreender a enfermidade e formos curados, estaremos vivendo para o Senhor. Se o Senhor disser que é tempo de partirmos,
nós estaremos vivendo com o Senhor na eternidade 100% curados. O que nós precisamos, Jesus, é estar ao teu lado, com tanta fé quanto aquela mulher. Não queremos ser apenas um aglomerado de pessoas, mas queremos ser um ajuntamento de pessoas que servem a Jesus Cristo, o único Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, entra nas casas, nas famílias que estão enlutadas, que estão sofridas, que estão com parentes enfermos. Visita a vida da nossa irmã Zezé, Senhor Deus. Recupera a tua filha para o louvor da tua glória, para que seja testemunho vivo da tua presença. Abençoa, Deus, os nossos irmãos em Cristo, que estão enfermos, com enfermos na sua família. Abençoa, Deus, os profissionais de saúde que estão doando a sua vida. Abençoa, Deus, os cientistas, meu Deus, que estão buscando uma cura, que no teu tempo, ó Deus, as coisas possam acontecer. Fortaleça-nos, para que durante essa enfermidade nós conheçamos o Senhor das enfermidades. Em nome de Jesus, guarda o nosso bairro, o Bandeirantes, a cidade de Tanguá, os arredores, as cidades vizinhas, o nosso estado, o nosso Brasil e o mundo. Que as autoridades façam como essa mulher, como o demoniado de Gadara, se prostrem diante do teu poder. Que o nosso coração, mesmo estando no meio de aglomerado de pessoas sem esperança, esteja cheia de esperança, sabendo que o Senhor é a resposta. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que você seja fortalecido por Jesus, o Senhor das enfermidades. Vamos cantar junto ao Ministério de Louvor? Deus abençoe a todos. Ainda vamos louvar o nosso Senhor com o louvor que diz: deixa-me tocar em ti. Queremos tocar em Jesus, pois só nele há cura, só nele há livramento. Só em Jesus nós encontramos graça e salvação. Vamos cantar: deixa-me tocar em ti. Chamar.